Recebam todos a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é teu irmão em Cristo, Washington Siqueira. Que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo a mais essa programação. E estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Olha, já lemos aí o livro de Mateus, já lemos aí o livro de Marcos, e agora nós iremos ler o Santo Evangelho segundo Lucas. Iremos ler todo o livro de Lucas. Estamos aí na meditação da Palavra de Deus, começando pelo Novo Testamento. E mais uma vez eu reforço a importância de lermos a Bíblia Sagrada, que é por meio da Palavra de Deus, que é por meio das palavras de Jesus, que nós iremos ser guiados para aquilo que o Senhor tem para nós. Que seremos guiados para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós trabalhamos o dia todo, chegamos em casa cansados e só vamos meditar na Bíblia quando estamos na igreja. Vamos ler a Bíblia só quando estamos na igreja. É verdade ou não é? Faça uma base por você mesmo. Quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Você hoje já leu a Bíblia? Já tirou um tempo para ter um devocional com Deus? E é por isso que estamos aqui. Quero te convidar para estarmos aqui, para juntos lermos o livro de Lucas. O livro de Lucas, que possui aí 24 capítulos, se não me engano, 24 capítulos. E nós iremos ler todos esses capítulos. Nós iremos ler no decorrer dessa semana todos os capítulos do livro de Lucas, assim como já lemos Mateus e já lemos Marcos. Eu quero te convidar agora, pegue a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia. Deixe tudo que você está fazendo, pegue a sua Bíblia aí agora e vamos juntos ler a palavra de Deus no livro de Lucas. Eu quero te convidar, chame a sua família, chame os seus filhos. Olha a importância de ensinar os filhos, de ensinar a família, de ensinar as crianças a ler a Bíblia. As crianças têm aí as Bíblias interativas, as Bíblias coloridas, ilustradas, mas é importante que você tire um tempo para você meditar. Talvez você tenha focado muito em oração, tenha focado muito em receber uma revelação, em receber uma profecia, em receber uma oração, quando na verdade Deus, o que Ele tem para falar com você, o que Ele tem para falar comigo, o que Ele tem para falar conosco, Ele fala aqui. Não é errado buscarmos por uma revelação através de um profeta, por uma profecia, não. Mas nós não podemos substituir essa palavra. Essa palavra que é inerrante, que é vida para a nossa vida, que é alimento para a nossa alma. E muitas pessoas têm perecido, muita gente tem caído, tem perecido, porque não tem lido a Bíblia, não tem lido a palavra de Deus. Eu quero te convidar, pegue aí a sua Bíblia. Estou dando um tempinho aqui para você pegar a sua Bíblia. Os irmãos que estão conosco aqui agora no WhatsApp também, já pegue aí a sua Bíblia. Todos vocês que nos acompanham pelo WhatsApp, aqui pelo YouTube, vamos juntos ler a palavra de Deus. Estão todos agora com a Bíblia nas mãos? Você a partir de agora não vai fazer nenhum comentário, você não vai fazer nenhum pedido de oração. Esse vídeo é exclusivo para a leitura da Bíblia Sagrada. Então você vai tirar esse tempo para ler a Bíblia Sagrada. Vamos lá? O Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Tendo, pois, muitos empreendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Capítulo 1, versículo 5 a seguir. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, excedendo ele o sacerdócio,
diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhavam-se de tanto que se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Vamos agora continuando o capítulo 1 de Lucas, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos ler agora capítulo 1, versículo 29. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá,
e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou-se em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Versículo 46 do capítulo 1 de Lucas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depôs os tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão, e a sua posterioridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Versículo 57 do capítulo 1 de Lucas. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo a sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao seu pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuína de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos maravilhavam-se. E logo a boca lhe se abriu, e a língua lhe se soltou, e falava, louvado a Deus. E veio o temor sobre todos os vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Versículo 67 do capítulo 1 de Lucas. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, como que Oriente do alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de monte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel.
Vamos ler agora o capítulo 2 de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cireno governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito. E envolveu-o em panos e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos ler agora o versículo 8 do capítulo 2 de Lucas. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos do céu disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino, lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por todos que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Versículo 21 do capítulo 2. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou um par de pombinhos. Versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que eles lhe diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe:
Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Capítulo 2, versículo 39 a seguir. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viam, maravilhavam-se, e disse-lhes a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreendiam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes um sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Vamos ler agora o capítulo 3 do livro de Lucas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tretarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tretarca de Itureia e da província de Traconites e Lissânias, tretarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até as pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas,
que reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, dizendo também: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis maus, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seguiu Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando muitos outros coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas essas coisas ainda esta, e de encerrar João num cárcere. Versículo 21 do capítulo 3. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se a voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Agora nós vamos ler o versículo 23 a seguir, do livro de Lucas, do capítulo 2, que é a genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janaí, e Janaí de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cossã, e Cossã de Eumadã, e Eumadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serugui, e Serugui de Regaú, e Regaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enós, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Agora vamos ler o capítulo 4
do livro de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1 de Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: mandará os anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vamos ler agora o versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fintos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam-se das palavras de graça que saíam da tua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Vamos ler agora o versículo 31, continuando o capítulo 4 do livro de Lucas. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo,
E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos. E falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Agora vamos ler o versículo 37 do capítulo 4 de Lucas. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham feito enfermos de várias doenças, los traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabiam que era ele o Cristo. E sendo já dia, saiu para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Vamos ler agora o capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 1. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos ler agora o versículo 12 do capítulo 5 do livro de Lucas. Capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou,
para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Versículo 17 do capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram uma cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Versículo 27 do capítulo 5 do livro de Lucas. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Versículo 33 do capítulo 5 de Lucas. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe um vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Vamos ler agora o capítulo 6 do livro de Lucas. Vamos ler então aqui o último capítulo dessa segunda etapa da leitura do livro de Lucas. Capítulo 6 de Lucas, versículo 1 a seguir. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da preposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhe eram lícito comer, senão só os sacerdotes?
E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Versículo 6 a seguir. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou a matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Continuando o capítulo 6, a partir do verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e a André, seu irmão Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós fartos que estais, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamenteis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos amaldizem, e orai pelos que caluniam. Aos que te ferirem uma face, oferecerem também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vos quereis que homens os façam, da mesma maneira fazei-los-vos também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão. Porque com a mesma medida com que medires também, vos medirão de novo. E Jesus disse-lhes uma parábola.
Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no teu olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Graças a Deus. Acabamos de ler aí o livro de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 6. Estamos aí na primeira etapa e depois vamos continuar o livro de Lucas. Olha, vamos fazer um minuto de oração agora agradecendo a Deus. Eu quero falar com você que enquanto nós estivermos aqui lendo a Bíblia, não é hora de você fazer o seu pedido de oração. É hora de você pegar a sua Bíblia e ler também. Tem pessoas que focam tanto na oração, que não gostam de ler a Bíblia. E nós lemos a Bíblia na onde? Só quando estamos na igreja, talvez trabalhamos o dia todo, ou estamos em casa o dia todo sem fazer nada, e estamos ali vagando com os pensamentos, esperando a oração, esperando a profecia de alguém, e não oramos. Esquecemos de orar. Aliás, esquecemos de ler a Bíblia. Só focamos na oração. Irmãos, essa palavra, a Bíblia, ela não pode ser substituída por nenhuma outra palavra. Ela não pode ser substituída por uma oração, por uma revelação de alguém ou por uma profecia de alguém. Deus usa na revelação, Deus usa na oração, Deus usa na profecia, usa. Mas tudo o que nós precisamos, todas as respostas para os nossos sofrimentos, para nossas dores, para nossas lutas, está aqui. A oração é quando nós estamos falando com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia aqui, é Deus falando conosco. Então é importante você ter essa ciência de que você precisa ler a Bíblia. E os irmãos que não sabem ler, eles vão ouvir. Eles podem clicar aqui no link e ouvir a palavra de Deus, porque também não conseguem ler, não sabem ler. E Deus conhece essa fragilidade, Deus sabe dessa necessidade. Então você que sabe, você que pode, que tem tempo, tire, reserve aí 30, 40 minutos ou uma hora do seu dia antes de dormir para ler a Bíblia. Deus quer falar com a igreja através da Bíblia. Vamos então fazer um minutinho de oração agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse projeto da leitura da palavra. Já lemos aí o livro de Lucas, o livro de Mateus, o livro de Marcos, já lemos a primeira etapa do livro de Lucas, e Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, que essa palavra seja vida para a nossa vida, alimento para a nossa alma, que essas pessoas sejam tocadas, meu Deus, por tua graça, tocadas pelo teu poder, tocadas, ó Pai, com o teu Espírito Santo. Que essa palavra cure, Senhor, pessoas que necessitam de cura. Que essa palavra transforme essas vidas. Que essas palavras necessitam, Senhor, este coração que venha transformar, que venha curar, salvar por meio desta palavra. Porque é por meio desta palavra que nós seremos libertos, que nós seremos livres. É o que nós te pedimos, Senhor. Cura essa pessoa por meio desta palavra. Transforma esta pessoa por meio da palavra.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós voltaremos com a continuação, aí do livro de Lucas, a partir do capítulo 7.